Você conhece o Novo Testamento? Você conhece o Testamento, a aliança da qual nós estamos inseridos? Bom, pessoal, estou aqui com mais uma introdução à Bíblia, especificamente uma introdução aos escritos do Novo Testamento. Do como ele é composto, o que ele tem, como funciona a inerrância bíblica. E aí, quais são os melhores textos? Como conhecer o Novo Testamento como nós conhecemos hoje? Será que o Novo Testamento, os textos da qual sua Bíblia foi traduzida, são os textos mais confiáveis? Quais as nuances que nós temos no Novo Testamento que nós temos que levar em conta na hora da nossa interpretação? Tudo isso você vai encontrar nesse livro aqui, ó, Uma Introdução aos Escritos do Novo Testamento, Erich Maurerhofer. Ó, tô bem, hein? Não errei, não escapei. Um material excelente que eu recomendo para vocês, da Divisão Vida Acadêmica, da Editora Vida. Ó, vamos lá comigo, vamos conhecer esse presente para a igreja brasileira. Ó, isso daqui é uma ferramenta excelente quando você for montar sua pregação e precisar fazer aquela introdução ao sermão para o livro que você tirou a períncope que você está ensinando, tá bem? Então vamos lá, vamos conhecer uma introdução aos escritos do Novo Testamento. Uma introdução aos escritos do Novo Testamento, do Erich Maurerhofer, com David Geisel. Esse livro aqui da Editora Vida, Divisão Acadêmica, é um livro grandioso, é uma introdução ao Novo Testamento. Há décadas carecemos de uma introdução ao Novo Testamento que seja fiel à Bíblia. Raramente se respondeu de forma coerente às perguntas sobre a confiabilidade do Novo Testamento e sobre a situação histórica de seu surgimento. Comprovada na prática docente da Escola Superior Independente de Teologia de Basileia, anteriormente FETA, uma introdução aos escritos do Novo Testamento vem à luz em língua portuguesa, já em sua versão completamente revista e ampliada. Nela, o leitor encontra extenso material de pesquisa que engloba desde os tempos do Novo Testamento até a data mais atual, com detalhadas referências de fontes e argumentações objetivamente verificáveis. São solucionadas questões acerca do surgimento dos escritos do Novo Testamento. Além disso, também se transmite uma visão panorâmica de noções bíblicas em relação a cada escrito. Uma obra imprescindível também para o leitor interessado em aprofundar seus conhecimentos sobre o Novo Testamento. Erich Maurerhofer e pastor David Geisel. Uma introdução aos escritos do Novo Testamento, Editora Vida Acadêmica. Aqui uma folha de rosto normal, uma folha de rosto completa, ficha catalográfica, né? Originalmente publicado em alemão por VTR sobre o título que é um palavrão e eu não vou conseguir falar. Desculpa, o que eu posso falar é que foi editado em Nuremberg, na Alemanha. Alemão não é nem próximo de uma língua que eu fale, viu, pessoal? Prefácio à terceira edição. O conteúdo desta introdução aos escritos do Novo Testamento repousa primordialmente sobre as preleções do professor doutor Erich Maurerhofer na Escola Superior Independente de Teologia de Basileia. Pude pessoalmente participar dessas aulas e, como docente de Novo Testamento na STH de Basileia, vinha a ser, de certo modo, sucessor de Maurerhofer. O que nos impressionou e marcou intensamente já como estudante foi seu apego consequente à plena inspiração, verdade e inerrância da Bíblia. Essa atitude, obviamente, também determinou o conteúdo desta introdução. Entretanto, Maurerhofer não se limita a depor em defesa da Escritura Sagrada, mas demonstra cientificamente que esta confissão tem fundamento. Explicita os pontos fracos e as premissas filosóficas do chamado método histórico-crítico e reforça a credibilidade histórica dos escritos do Novo Testamento. As referências ao contexto histórico do surgimento de cada escrito e de sua finalidade ajudam todo pesquisador da Bíblia a entendê-la melhor. Não foi possível considerar na obra todas as mais recentes introduções ao NT, no entanto, ela propicia uma base muito decisiva para prosseguir nas pesquisas. Olha, ela tem um sumário muito completo, olha só, ó, é muito completo o sumário dessa obra.
Ele vai pegar cada evangelho, vai pegar todo o Novo Testamento, tá? Vai tratar de textos-fontes, índice de abreviaturas, volume 1. A Prolegômenos, a introdução aos escritos do Novo Testamento. A confissão em prol da Escritura Sagrada. Reconhecemos e respeitamos os escritos canônicos do Antigo Testamento e Novo Testamento como a infalível palavra de Deus. Deus se revela em sua palavra, essa palavra é eterna. Deus concedeu a palavra escrita para que o conteúdo da mensagem divina permaneça inalterado. Jesus Cristo é a palavra viva e eterna de Deus. A revelação é a ação de Deus pela qual ele se revela às suas criaturas. A Escritura Sagrada toda é teopeustos, soprado por Deus. E dá para ver aqui que tem, tá vendo? Aqui tem o significado, inspiração, infusão pelo Espírito Santo, tá bom? A Escritura Sagrada é toda soprada por Deus, infundida por Deus e imbuída de seu Espírito. Cremos em uma inspiração plena conforme a palavra. Olha, tá? Então aqui já na introdução, na prolegômenos, a gente já tem bibliografia para pesquisar, tá? E não é pequena. Aí vem 2, relevância. Com muita propriedade, o reformador Martinho Lutero escreve no Prefácio ao Novo Testamento de 1522. Porque evangelho é uma palavra grega que quer dizer boa mensagem, boa notícia, boa nova, bom anúncio, de que se canta, se fala e se alegra. Por exemplo, quando Davi subjugou o gigante Golias, o povo judeu recebeu a boa notícia e a novidade consoladora de que seu inimigo terrível tinha sido morto, e eles agora estavam salvos, levados à alegria e paz, motivo por que cantaram e dançaram e ficaram alegres. Da mesma forma, este Evangelho de Deus e este Novo Testamento é boa nova e notícia que os apóstolos fizeram ressoar em todo o mundo. A boa notícia de um bom Davi, que lutou com o pecado, a morte e o diabo e o subjugou. Assim salvou, justificou, vivificou e beatificou, sem que o merecessem a todos aqueles que estavam presos em pecados, atormentados pela morte e subjugados pelo diabo. Dessa forma, os levou de volta para casa, para a paz e para Deus, motivo pelo qual eles cantam, dão graças a Deus, louvam e estão alegres eternamente ditosos, desde que creram firmemente e permaneçam na fé. O nome e o conteúdo do Novo Testamento. Então aqui, com o nome do Novo Testamento, aqui você tem o nome do Novo Testamento em grego, kainé diatek, muito provavelmente usado primeiro como termo diferencial do conceito de Antigo Testamento, palalaia diatek. Designamos a coletânea dos 27 escritos canônicos da Nova Aliança. De onde ele tirou isso aqui, os 27? Cânon é o nome dado à coletânea de livros e cartas sagradas inspirados pelo Espírito Santo que constituem a Bíblia. Essa nova aliança é a oferta abrangente de salvação por Deus em Jesus Cristo e, ao mesmo tempo, o cumprimento da antiga aliança. Jesus de Nazaré, verdadeiro Deus e verdadeiro humano, é o mediador dessa nova aliança, ou Novo Testamento, que, por sua morte expiatória na cruz, solucionou validamente a questão da culpa e franqueou o acesso ao Pai. No entanto, no caso do Novo Testamento, não se trata meramente da última vontade de um falecido, mas da oferta de salvação daquele que diz de si mesmo: eu sou o primeiro e o último, sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do Hades. Sempre com referências bíblicas, que eu não estou citando aqui, porque vocês tendo o livro, vocês vão ver as referências bíblicas. Ele não fala nada de orelhada, não. Na primeira seção do NT, estão os 4 evangelhos que trazem relatos fidedignos de testemunhas acerca do Messias Jesus. Mais precisamente, de como tornou ser humano, serviu, ensinou, chamou seus discípulos, padeceu e morreu, e de como resultou corporalmente e ascendeu aos céus. Tabelas e genealogias da história contemporânea do Novo Testamento. Salvo indicação divergente, os números se referem aos respectivos tempos de mandatos. Dinastia dos Asmoneus, Macabeus e Herodianos. Quadro detalhado da família herodiana, datas de governo e algumas referências. Procuradores romanos na Judéia e imperadores romanos.
Copônio, Ambíbulo, Rufo, Valério Grato, Pôncio Pilatos, está aqui, ó. Depois vem Marcelo, Marulo, Rei Herodes Agripa I, Cúspio Fado, Tibério Alexandre, vem Tídio Cumano, Antônio Félix, Pórcio Festo, Lucéio Albino, Gécio Floro, aí vem a Guerra Judaica aqui, ó. E aqui todos os imperadores. Dados importantes para a história contemporânea do Novo Testamento. Roma, na história da igreja, e aqui na Judéia, Galiléia, Pérea e Idumeia. Olha, são várias páginas essa tabela. Introdução aos escritos do Novo Testamento. Evangelho e Evangelhos. Olha, breve estudo do conceito Evangelho. O conceito to Evangelium, Evangelho significa exclamação de alegria pela entrega de uma boa notícia, e também a própria mensagem representa, sobretudo, o termo técnico para notícia de vitória, mas também para mensagens políticas e privadas de alegria. Os evangelhos sinópticos, subdivisão, Evangelho de Mateus, conteúdo e subdivisão, a palavra-chave, Basileia, reino, versículo-chave, Cuman escreve sobre Mateus, aí vem subdivisão, tá? Ó. Sempre trabalhando as línguas originais, ó. Os nomes mais antigos desse evangelho de que temos conhecimento são esses. E aqui os manuscritos que trazem esse nome, cada versão do nome antigo. Conforme quem? Conforme Nestle Aland 27. Conforme o exposto sobre Scriptio, ou em determinados outros livros do Novo Testamento, a Scriptio no final do livro. Presumimos que sejam conhecidas as siglas do texto grego. Ao contrário, recomendamos o estudo das introduções de Nestle Aland 27. Muito, muito bem feito, pessoal. Vamos correr um pouco, porque senão... Os caminhos de Paulo antes de sua primeira viagem missionária. Cilícia, Tarso, Seleucia. Então tem um mapa pequeno. Essas viagens cobrem o período de 17 anos. Primeiramente, cumpre citar sua viagem de Jerusalém para Damasco e a surpreendente conversão. A conversão diante das portas de Damasco segue uma permanência na Arábia e o retorno para Damasco. De lá ele vai a Jerusalém, vive depois em Tarso e alguns anos mais tarde ele é buscado por Barnabé para Antioquia. Ao lado de Barnabé e Tito, ele traz o donativo a Jerusalém. Na viagem de volta para Antioquia, levam consigo João Marcos. Para quem acha que Paulo caiu cego, se converteu e já saiu fazendo milagre, já saiu pregando para todo mundo, não é bem assim. Região ou providência, né? O que é aqui? Ó? Primeira viagem missionária abarca Atos 13:1, 14:28. Pode-se acrescentar a reunião dos apóstolos em Jerusalém em Atos 15. Então aqui tem a região ou província, Síria, Chipre, Panfilha, Galácia, aí localidade, Antioquia, Seleucia, Salamina, Pafos, Pérgia, Antioquia, Icônio. Acontecimentos, convocação e envio, embarque no navio, pregações em sinagogas, mágico Bar Jesus, tenta afastar da fé o governador Sérgio Paulo, pregação na sinagoga em 2 sábados, aqui o texto bíblico, quem são os acompanhantes. Aqui um mapa mais destacado, tá vendo? Primeira viagem missionária, viagem para o Concílio dos Apóstolos. Segunda viagem missionária. A segunda viagem missionária abarca Atos 15:36 ao 18:22. Também com mapa. Aí a gente entra no volume 2. As cartas do apóstolo Paulo. Tabela da cronologia da atuação pública de Paulo. A primeira carta aos Tessalonicenses. Conteúdo e subdivisão. Versículo-chave. Subdivisão, saudação da carta, gratidão e intercessão, e aí vai. O Apocalipse de João, palavras introdutórias sobre o Apocalipse de João. Vamos ler aqui, ó. No Apocalipse de João, deparamo-nos com um livro único no âmbito do Novo Testamento. O livro é de compreensão muito difícil para leitores do período posterior ao Novo Testamento. Por isso foi sempre negligenciado no curso da história da teologia. Foi somente o pietismo liderado por Johann Albrecht Bengel que conferiu um peso maior ao estudo de Apocalipse. Então, conteúdo e subdivisão. Introdução, tema do livro. Ó.
Então ele vem toda a divisão de Apocalipse. Pertence ao Apocalipse de João a literatura apocalíptica, características da literatura apocalíptica. Aí no final. Aí a gente encerra com uma bibliografia sobre o cânon do Novo Testamento e a bibliografia da obra, dados também a respeito dos pais da igreja, e essa é a introdução aos escritos do Novo Testamento. Uma introdução ao Novo Testamento bem interessante, tá bem? Que eu recomendo para vocês, uma ótima introdução aos escritos do Novo Testamento. Bom, essa foi a introdução aos escritos do Novo Testamento, do Erich Mauerhofer, chique, né? E eu chamo bolota, mas não é só o nome dele que é excelente. Recomendo para você essa introdução, para você que quer pregar o Evangelho, ou para você que só quer ter uma noção de onde vieram as Escrituras, de onde veio o Novo Testamento, por que a gente confia, como ela é tão exata. É através de uma boa introdução que você aprende, e essa daqui é uma excelente introdução ao Novo Testamento. Pessoal, essa introdução é excelente. Agora, quer aprender mesmo de onde veio a Bíblia? Você quer poder responder a um ateu quando ele virar para você e falar: a Bíblia não é palavra de Deus porque ela foi escrita por homens? Como você vai explicar para esse cara que foi Deus que escreveu a Bíblia? Então você precisa conhecer tudo isso a fundo e saber como responder a ele através de uma correta apologética, da defesa da tua fé. E isso você aprende onde? No nosso Bacharel Livre em Teologia. É um curso com mais de 80 matérias que te ensina do básico ao avançado da teologia. A teologia que vai fazer você aprender o que é a Bíblia, extrair o conhecimento bíblico, aplicar na tua vida e transmitir corretamente a vontade de Deus para a vida das pessoas. Vem estudar com a gente aqui no Nascido de Novo. Aqui na descrição tem um link para você vir estudar com a gente com um desconto que você nem imagina. Clica aqui embaixo e vem estudar no Nascido de Novo. Que o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus abençoe a vida de vocês. Até a próxima, até o próximo review.